Muito boa noite, sejam muito bem-vindos à nossa sala de estudos virtuais. Com muita satisfação que, mais uma vez, nós recebemos nosso irmão de ideal espírita, Max Lânio Lacerda, militante atuante na Federação Espírita Brasileira, e com muito carinho, muito amor, mais uma vez, vem trazer as reflexões da noite e hoje com o tema Sermão da Montanha. Nós agradecemos a todos que estão conosco, aqueles que terão a oportunidade de nos ouvir posteriormente, e reiterando os convites para que estejam conosco nas terças-feiras, das 20 às 21 horas, para que possam participar do nosso estudo do Evangelho à luz da doutrina espírita. Nós vamos fazer a nossa prece inicial, na sequência a leitura de harmonização, e em seguida passar a palavra para o Max, para que ele possa conduzir os estudos. Então vamos orar. Querido Mestre, doce Jesus, mais uma vez reunidos em torno dos teus ensinamentos, nós agradecemos, Senhor, imensamente por mais essa oportunidade. Que a tua luz possa se fazer sobre os nossos caminhos, que saibamos aproveitar essa luz para desviar dos obstáculos e, Senhor, em caso de queda, possamos levantar e seguir em frente. Agradecemos imensamente a espiritualidade amiga que nos auxilia no nosso dia a dia, rogando que continue nos fortalecendo e amparando para que sigamos firmes no nosso caminho em direção à redenção espiritual. Agradecemos aos mentores da casa que nos assistem, agradecemos a todos que colaboram, a todos que vibram por esses estudos, que possamos, Senhor, multiplicar os bons ensinamentos, as boas vibrações aos nossos corações, amigos que convivem conosco, tanto nesse plano quanto no plano espiritual. Rogamos ao Mestre amado, pela harmonização do orbe, que possamos nos enxergar como membros de uma família universal, deixando as nossas divergências em segundo plano, Senhor, nos unindo, conectando com verdadeiros irmãos. Muito obrigado, Senhor, que assim seja. Nós vamos fazer a leitura de harmonização e hoje nós vamos ler o capítulo 169, de título Testemunho Doméstico, desse livro, Palavras de Vida Eterna, Psicografia Franciscana de Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. Testemunho doméstico. Por isso, enquanto tivermos oportunidade, façamos o bem a todos, mas principalmente aos da família da fé. Paulo, Gálatas, capítulo 6, versículo 10. De certo que o apóstolo Paulo, em nos recomendando carinho especial para com a família da nossa fé, mantinha em vista a obrigação inarredável da assistência imediata aos que convivem conosco. Se não formos úteis e compreensivos, afáveis e devotados, junto de alguns companheiros, como testemunhar a vivência das lições de Jesus diante da humanidade? Admitimos, porém, à luz da doutrina espírita, que o aviso apostólico se reveste de significação mais profunda. É que, entre os nossos domésticos, estão particularmente os laços das existências passadas, muito deles reclamando reajuste e limpeza. Na equipe dos familiares do dia a dia formam, comumente, aqueles espíritos que, por força de nossos compromissos do pretérito, nos fiscalizam, criticam, advertem e experimentam. Sempre fácil dar boa impressão a quem não prive intimamente conosco. Num gesto ou numa frase, arrancamos de improviso o aplauso ou a admiração de quantos nos encontram exclusivamente na paisagem escovada dos atos sociais. Diante dos amigos de que se despedem de nós, depois de uma solenidade ou de qualquer encontro formal,
Nada difícil cairmos desastradamente sob a hipnose da lisonja com que se pretende exagerar as nossas virtudes de superfície. Examinemos, contudo, as nossas conquistas morais, demonstrando-as perante aqueles que nos conhecem os pontos fracos. Não nos iludamos. Façamos o bem a todos, mas provemos a nós mesmos se já fomos bons, fazendo o bem, a cavaleiro de todos os embaraços, diante daqueles que diariamente nos acompanham a vida, policiando o nosso comportamento entre o bem e o mal. Max, seja bem-vindo mais uma vez, que Jesus abençoe. Muita luz. Muito obrigado, Glauco. Boa noite, amigas e amigos. Boa tarde, bom dia, aqueles que nos verem posteriormente, que nos ouvirem. Nós hoje vamos falar de um tema extremamente importante, que é o Sermão da Montanha. E nós não temos a pretensão aqui nem um pouquinho de esgotar, mas tão somente de repassar, de revisar, para que a gente não se esqueça dessa carta magna que Jesus nos legou. Então, vamos acompanhar a sequência desse processo para que ela possa calar fundo em nossos corações. Para que aquele que vinha cantar esse poema divino pudesse estar entre nós, foi feita uma preparação que nós aqui não saberíamos jamais se não nos fosse revelada. Porque Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, nos informa que o Cristo, quando estava no mundo espiritual, reúne as assembleias de seus emissários. E diz ele que é então que se movimentam as entidades angélicas do sistema nas proximidades da Terra, adotando providências de vasta e generosa importância. Era a segunda vez que essas entidades evangélicas se reuniam. Todas as providências são levadas a efeito. Escolhem-se os instrutores, os precursores imediatos, os auxiliares divinos. A maior parte daquelas pessoas que fazem parte da história dos evangelhos, elas foram anteriormente preparadas para estar entre nós. Por exemplo, o devastador, o que abriu a picada, vamos chamar assim, João Batista, chegou já dizendo: arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Porque este é o anunciado pelo profeta Isaías. Então nós sabemos que a presença desses benfeitores na terra, cada personagem estava diretamente associada a um plano. Uma atividade única, diz Emmanuel, registra-se então nas esferas mais próximas do planeta. E quando reinava Augusto, na sede do governo do mundo, viu-se uma noite cheia de luzes e de estrelas maravilhosas. Harmonias divinas cantavam um hino de sublimadas esperanças no coração dos homens e da natureza. E o Messias chega, gente, depois dessa preparação toda, desse dia especial, desse tempo longo sem guerras com Augusto no poder, porque é o tempo mais longo entre guerras que o Império Romano teve, que era um império bastante belicoso. Nós vamos ter exatamente um plano para a chegada do Messias. E diz Emmanuel que a manjedoura é o teatro de todas as glorificações da luz e da humildade. Lá em João nós vamos ouvir que o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e verdade, exatamente como aconteceu. E os tempos alvissareiros estabelecem-se entre nós. Começava a era definitiva da maioridade espiritual da humanidade terrestre. A chegada de Jesus marca um divisor de águas na história dos seus habitantes. Então nós teríamos aí uma boa parte da humanidade entrando na maioridade espiritual. Diz Emmanuel, sim, o mundo era um imenso rebanho desgarrado. O Cristo vinha trazer ao mundo os fundamentos eternos da verdade e do amor. E aí tem um momento em que o monte e a multidão sedenta de paz se encontram com Jesus. E nós vamos ver, através dos poemas da nossa Amélia Rodrigues, esse momento ali tão particular que ela conseguiu registrar nos arcanos da história que ficam registrados. Diz ela, lá no capítulo 3 do seu livro Primícias do Reino, que aquele junho, portanto o Sermão da Montanha foi feito no mês de junho, estava ardente,
quente, mais do que nos anos anteriores. Veja os detalhes a que essa poetisa nos remete. Significa que ou ela esteve lá, ou ela teve acesso a quem esteve para poder ter tamanho nível de detalhe desta informação. Diz ela que a montanha, que era de suave aclive, terminava em largo platô, que era salpicado, cheio de árvores de pequeno porte, que ofereciam, no entanto, abrigo e agasalho. Esse era o cenário bucólico que formava a região onde Jesus elegera como sendo o local onde a mensagem seria trazida. Desde cedo, a multidão afluíra para ali, como atraída por fascinante expectativa. Veja, as pessoas já estavam acorrendo àquele lugar desde cedo, como se fosse um fascínio. Eram galileus da região em derredor, eram pescadores, agricultores, gente simples, gente sofredora, gente sobrecarregada e aflita, que iam buscar com sede. Eram judeus chegados da Lei Jordão, de Jerusalém, eram judeus chegados de várias regiões, estrangeiros da Decápolis. Misturavam-se as vozes nos dialetos regionais e uniam-se todos na mesma imensa curiosidade, feita de expectação e desejo. Eles sabiam que viria alguma coisa muito profunda. Não entendiam como sabiam, mas sabiam. Aquele rabi que os alentava era o rei aguardado há séculos, carinhosamente esperado, que os libertaria do opróbrio e da servidão. Ouviram-no e o viram mais de uma vez e constataram que jamais alguém fizera o que ele fazia ou falara como ele falava. Portanto, Jesus cantou o Sermão da Montanha já tendo sido conhecido na região por onde ele passara. Acorreram de toda parte, das redondezas do lago e dos campos, das cidades inclusive distantes, e das próprias aldeias, todos acorreram para. Diz ela que naquele momento, no ar pairava algo especial que ela não soube dizer o que é. É algo que transcende a compreensão. No plano do aclive, ele se deteve. Ele, Jesus, se deteve. E de pé, vestiu-se do poente. Então era no final de tarde, já estava o sol se pondo. Vejam que esses detalhes, gente, eles só poderiam ser trazidos por um meio que é a mediunidade, que a bênção foi feita pelas mãos do Divaldo Franco. E nós aqui temos alguém descrevendo como se estivéssemos ali agora, fazendo essa descrição de uma forma poética. A auréola refulgente incendiou-lhe os cabelos, que a leve brisa desnastrava, esfogueados. Pareciam cabelos como se fossem esfogueados, né? Pelo aquele contraste com o sol. Imagina essa imagem, que você estivesse sentado ali ou naquela região e observando Jesus neste pôr do sol inesquecível. As vestes abrasadas e a ansiedade do mundo em volta. Naquele magote de homens, ou seja, naquele grupo de pessoas, mulheres e crianças, que levariam no cérebro e no coração a mensagem, o poema divisor das realidades diferentes. Sabe o que ela está dizendo aqui, gente? Que quem ouviu aquele sermão jamais esquecerá. Não só no cérebro, porque o cérebro pode esquecer, mas o coração jamais. Aquela mensagem, aquele poema que ela chamou de divisor de realidades diferentes, ficaria marcado para sempre. E Jesus, sentindo a multidão submissa, magnetizada mesmo, esquecida dela mesma, numa sublime comunhão em que extravasava toda a vida. E ele, o Messias, entrega a carta magna à humanidade e canta o poema que jamais fora ouvido. Só para nós termos uma ideia, um não cristão, que é muito conhecido e muito famoso, conhecido como Mahatma, o nosso Gandhi, uma grande alma, ele chegou a dizer-nos que poderiam se desaparecer todos os livros, mas se salvasse apenas o Sermão da Montanha, a humanidade estava segura para continuar o seu processo ascensional para Deus, porque ali estavam contidas todas as verdades de que a humanidade precisa para poder se orientar.
E é isso que nós vamos fazer aqui agora, gente. Trazer rapidamente para que cada um de nós vá refletindo sobre as profundidades das palavras. Não é o objetivo aprofundá-las, porque, obviamente, faríamos isso em casos particulares, mas é o objetivo acordar-nos a responsabilidade íntima de prestar atenção nessas palavras, de internalizá-las em nosso ser. Bem-aventurados, cantou o Senhor, os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados os misericordiosos, porque receberão misericórdia. Bem-aventurados os puros de coração, porque verão Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem, perseguirem e disserem todo o mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e regozijai-vos, porque é grande a vossa recompensa nos céus, pois assim perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Diz Amélia que nesse momento perpassaram no ar os aromas da natureza. A pausa se alonga. Então Jesus, quando cantou esse pedaço da Carta Magna, ele deu uma pausa, como todo bom educador, para que as pessoas tivessem tempo de beber aquelas palavras, de internalizarem, mesmo que não as compreendendo completamente, mas sentindo-as em seu íntimo. As emoções, depois que ele cantou esse trecho, explodem em festa de paz e esperança. As pessoas estavam ali, literalmente, completamente, assim, totalmente fascinadas, totalmente vivendo um momento como jamais viveram antes. Estavam ali, literalmente, inebriados daquele momento extasiante no qual eles estavam envolvidos. Imagina o campo fluídico que estava formando aquela psicosfera daquela ambiência, daquela montanha. E ele prossegue após esse intervalo. Vós sois o sal da terra. Vós sois a luz do mundo. Não penseis que eu vim destruir a lei aos profetas. Se a vossa justiça não ultrapassar dos escribas e dos fariseus, não entrareis no reino dos céus. Ouviste o que foi dito, não matarás. Aquele que matar será réu de juízo. Eu, porém, vos digo, todo aquele que se encolerizar, não é matar, se encolerizar contra seu irmão, será réu de juízo. Ide reconciliar-vos com vosso irmão, enquanto estás a caminho com ele. Ouviste o que foi dito, não perjurarás, não jurarás em falso. Eu, porém, vos digo, não jureis de modo algum, nem em falso e nem em outra situação. Seja o teu falar sim, sim, não, não, porque tudo que foge disso procede do mal. Ouviste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resistais ao mal. Ouviste o que foi dito, amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos e orai pelos que vos perseguem, sede perfeitos. Não saiba a tua mão esquerda o que faz a tua direita. Orando, não useis de palavras vãs. Orai dessa maneira, e ele nos ensinou a prece dominical. Pai nosso que estais nos céus. Se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai vos perdoará. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça corrói e consome. O céu resplandece nessa nova pausa que Jesus dá no ouro do poente, segundo a poetisa Amélia Rodrigues. Miríades, inumeráveis quantidades de sons se elevam na sinfonia do entardecer. Aqueles pequenos insetos começam a se manifestar, a movimentarem-se como de hábito. Aconchegados, os que ali estavam, tocam-se alguns da multidão como se a se ampararem uns nas fraquezas dos outros, em união de identidade. Eram todos sedentos de paz.
O poema prossegue vibrante após mais esta pausa de assimilação. A cadeia do corpo é o olho. Ninguém pode servir a dois senhores. Olhai os pássaros do céu, olhai o liso do campo. Buscai primeiro o reino de Deus e sua justiça. Não julgueis, para não seres julgados. Fazei ao outro o que quereis que vos faça. Entrai pela porta estreita, porque larga e espaçosa é a porta que te conduz à perdição. Nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus. O Messias termina divertindo. Todo aquele que ouve essas minhas palavras e as põe em prática é comparado a um homem prudente que edificou a casa sobre a rocha. E desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, bateram com ímpeto contra aquela casa. Contudo, não caiu, porque estava fundada sobre a rocha. Mas todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as põe em prática, será comparado a um homem insensato, que edificou a casa sobre a areia, e desceu a chuva, correram as torrentes, sopraram os ventos, e bateram com ímpeto contra aquela casa, e ela caiu, e grande foi a sua queda. A mensagem planta-se nos corações. Um grande silêncio se abate sobre a montanha. A multidão abalada se movimenta em dispersão contra a nossa querida Amélia. Os corações estão em festa e em dor. As mentes ardem em febre estranha. O futuro os aguarda. Não muito longe, o amanhã convidará todos aqueles ouvintes ao testemunho em postes e presídios, entre feras, nos campos de batalha do mundo, nos sórdidos pavimentos da aflição, como herdeiros legítimos do reino de Deus. Jesus desceu o monte, seguiu adiante enquanto alguns murmuravam sobre a sua autoridade. É quase noite. A carta magna foi apresentada. As boas novas foram cantadas aos ouvidos dos séculos. Jamais se repetirá. Jamais. O fasto ficará assinalado para todo o sempre. E é por isso, minhas amigas e meus amigos, que nós precisamos refletir. Não tem como fugir disso quando nós tivemos a oportunidade de ter esse sermão transcrito e hoje reproduzido entre nós. Porque todo aquele que ouve as palavras de Jesus e as põe em prática, será que nós temos sido homens prudentes? Temos colocado essas palavras em práticas? O objetivo aqui é esse, pessoal. Amigas e amigos, é reflexão. Será que nós estamos utilizando esse código divino, essas regras de ouro para as nossas orientações da vida? Diz Emmanuel que a palavra profunda de Jesus já teria emanado, ligado-nos, fraternizado-nos, todas as religiões da terra, se a impiedade dos homens não fizesse valer o peso da iniquidade na balança da redenção. Fizemos a opção contrária, gente. Por isso ele termina de novo nos chamando. Vinde a mim, vós que estáis aflitos e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Minha amiga e meu amigo, não esperemos esse chamado de Jesus para poder buscá-lo. Vamos buscá-lo com a lucidez enquanto estamos acordados, despertos enquanto há luz, para que mais tarde não tenhamos que lamentar a falta das nossas prudências e buscar a nossa compreensão naquilo que se chama lógica do dia e não na dor da noite. Muita paz a todas, muita paz a todos e muito obrigado por sua atenção. Então, para encerrar, faremos a nossa prece e vamos então rogar a todos que aqui se encontram para que possamos juntos registrar essas palavras de Jesus e que elas possam calar funda em nossos corações. Vamos lembrar que cada momento desse que aqui foi aposto de maneira muito rápida, seja examinado no detalhe, para que cada um de nós possamos ter aquilo que se chama referência para as nossas tomadas de decisões ao longo dos nossos dias na vida. Que sejamos nós capazes de entrarmos pela porta estreita que nos leva à vida e evitar a porta larga dos prazeres, das paixões fugidias
que nos leva à perdição. Que sejamos sensatos e edifiquemos a nossa existência sobre a rocha segura dos ensinamentos de Jesus e que não nos deixemos conduzir de modo algum pelos atrativos que às vezes fascinam, mas que passam e deixam atrás de nós, tal como uma enchente, danos irremediáveis. Por isso, amigas e amigos, senhores, benfeitores de todos os nossos campos da vida, ajuda-nos a nos orientar na vida, a ter como referência esses ensinamentos profundos que Jesus nos legou, a fim de que possamos cumprir o desiderato da vida, fazendo a vontade de nosso Pai, aqui na terra como no céu. Ampara-nos, benfeitores, cuidadores de cada um de nós, para que possamos viver a mensagem de fato em nossos corações e em nossas ações do dia a dia, que possamos ser cartas vivas do Evangelho, onde estivermos, com quem estivermos e em qualquer situação que estejamos. Fica conosco, Pai, fica conosco, Senhor Jesus. Fiquem conosco, benfeitores. Muito obrigado e muita paz. O microfone agarrou aqui, mano. Ouvindo bem, irmã? Agora? Ouvindo bem, tranquilo. Muito obrigado, a gente agradece, né? Muita luz, muita inspiração. E nós desejamos muita paz até a semana que vem, né? Próximo estudo, se Deus sim permitir. Muito obrigado, aí, Muita paz.